paz seja convosco. Por favor, fique em pé no seu lugar. Senhor meu Deus, estar na tua casa é sempre um presente. É também uma expectativa gostosa no nosso coração, porque sabemos que o Senhor é um Deus de novidades. Viver com o Senhor é viver em novidade de vida. Então, que nesta manhã, ao iniciarmos esta série de mensagens, crente maduro, que seja realmente esse o nosso alvo, sermos crentes maduros, que de fato façam a diferença neste mundo. A sua expectativa para nós é de que sejamos luz neste mundo, sal nessa terra. A sua expectativa para nós é de que as nossas obras possam fazer as pessoas glorificar o teu nome. Então nos ajude nisso, nos ajude a crescermos no entendimento da tua palavra, nos ajude a crescermos nas nossas atitudes abençoadoras, que a nossa forma de viver seja relevante, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome eu te peço. Amém e amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Por favor, abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Eu vou ler mais uma vez. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Amém. Quando eu estava preparando a mensagem e me veio este versículo ao coração, eu identifiquei este versículo com a nossa igreja. Porque olha a maneira como está sendo tratado. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Ou seja, está falando assim de algo que já vem acontecendo. Sabe? Paulo está dizendo de uma forma como que diz, olha, vocês já estão sabendo como agradar a Deus. Vocês já estão vivendo de uma forma que procura agradar a Deus. Mas o que eu estou te pedindo agora, o que eu exorto você agora, é que vocês ainda cresçam mais. Você percebe que é algo que tem muito a ver com a nossa própria igreja? Nós estamos em crescimento, graças a Deus. Amém? Aí a palavra de Deus vem e diz, eu estou vendo isso, estou vendo que você está crescendo, estou vendo que você já tem procurado agradar a Deus. Agora a minha exortação é essa, de que você cresça cada vez mais nesse propósito. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Por favor, abençoe o teu irmão, dizendo assim para ele, estamos no caminho. E podem se assentar, por favor. Graças a Deus. Hoje iniciamos a série Crente Maduro. E eu digo a você que até o nome dessa série foi escolhida realmente de maneira muito proposital. Talvez até com a intenção de chocar um pouquinho.
Porque durante um certo tempo, parece que nós fomos abandonando um pouco essa expressão, crente. Alguns talvez até faziam questão de dizer, não, crente até o diabo é. Eu sou evangélico, eu sou cristão evangélico. E não está errado. O problema é quando a gente começa a dizer que não é crente, como que querendo fugir de uma nomenclatura que realmente sempre foi nossa. Meu irmão, você é crente. Você é crente. Assim que nós fomos apelidados pelas pessoas durante muitas décadas. Então vamos assumir esse papel. Eu sou crente. E quer mais? Um crente maduro. Então até a escolha do nome desta série foi proposital. Já para trazer a cada um de nós esse sentimento de raiz, esse sentimento de origem. Agora, uma coisa que eu quero que você já coloque isso em mente, para você que vai anotar, e espero que todos façam isso, já deve anotar, é que o crescimento é algo que deve ser buscado. Nós não podemos parar para pensar em crescimento apenas de uma forma natural. Até porque o tempo pode passar e isso não quer dizer necessariamente que a pessoa está se tornando madura. Uma pessoa pode ter uma idade avançada ou, no caso do crente, ele pode ter muito tempo de fé e não necessariamente ser um crente maduro. Por quê? Porque o crescimento, a busca desta maturidade, ela deve acontecer por esse entendimento, por este reconhecimento de que tem que ser buscado. Se eu não entender que isso é uma coisa buscável, eu não tenho como crescer. Então isso é uma coisa que tem que ser clara no nosso coração. A maturidade espiritual, o crescimento espiritual, ele vem a partir de uma busca. Não é simplesmente tempo de carteira, sabe? Antigamente a gente dizia isso, eu já tenho muito tempo de carteira. Quando a pessoa já trabalhava há muito tempo fichado, há muito tempo com carteira assinada. Tem crente que às vezes pensa dessa mesma forma. Eu já tenho muito tempo de carteira, tenho muito tempo de fé. Mas isso não quer dizer necessariamente que você esteja crescendo. Você vai crescer à medida que você busca. Então deixe isso claro na sua mente e no seu coração. O crescimento vem a partir de uma busca. Não tem como a pessoa falar que está crescendo se ela não está buscando. Uma coisa está totalmente ligada à outra. E esse crescimento que nós buscamos, na verdade, esse crescimento, ele é um processo. Ele passa por um processo. E por ser um processo, cada um tem o seu. O processo não será igual para todas as pessoas. Uma pessoa pode crescer espiritualmente, alcançar maturidade, quem sabe em 1 ano de fé. Outras pessoas vão demorar 10. Às vezes você vê uma pessoa que está na igreja, e ela está na igreja há 5 anos e toma decisão pelo batismo. 5 anos. Nesse último batismo eu me lembro de um irmão que dentro do batistério, ele falou para mim, pastor, 7 anos. 7 anos, glória a Deus, pela vida dele. Mas nesse mesmo batismo que um irmão estava festejando, porque estava sendo batizado após 7 anos, teve um jovem que tinha acabado de aceitar Jesus. Acabado de aceitar Jesus. No apelo no final da pregação. E na hora do batismo ele estava descendo as águas. Então deve ter existido um entendimento na vida dele, na mente dele. E outra, viu?
A gente como pastor, a gente sente as coisas e observa as coisas. Esse moço, na hora que estava aceitando Jesus, ele levantou as mãos para repetir as palavras comigo, tremendo. Ele estava tremendo aqui na frente, declarando Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Alguma coisa estava acontecendo de diferente com ele naquela hora, naquele momento. Sabe? Então, o processo vai ser diferente. Com cada pessoa vai acontecer de uma forma. O que acontece com todos é o processo. Mas o tempo é diferente. A forma é diferente. Existem pessoas que esse processo de crescimento, ele vai se dar em meio a um sofrimento que ela está passando. Em meio a um esmagamento. Quantos se lembram? Quando nós tratamos sobre isso no projeto de vida. Esmagamento. Nesse esmagamento se dá o processo do crescimento daquela pessoa. Outras não vão passar por esse esmagamento tão intenso. Vão passar por outras situações. Mas todos vão passar por um processo. Então, olhe para a sua vida e compreenda. Você está dentro de um processo de crescimento. Eu estou. Todos nós estamos. Esse processo não foi encerrado. A Bíblia nos ensina que esse processo só será encerrado quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Nesse encontro com Ele é que nós seremos completamente aperfeiçoados. Mas até lá, nós estamos em processo. Nós estamos em processo. Nós estamos crescendo. Vou te dar um exemplo disso. Às vezes você vê uma pessoa que você pode até questionar, porque a pessoa já entregou a vida para Jesus, a pessoa já está buscando ao Senhor, e essa pessoa ela continua ainda andando de show em show. Essa pessoa não consegue se libertar disso. E de repente você olha e fala, mas meu Deus, como é que pode? Essa pessoa já tomou uma decisão por Jesus, mas essa pessoa ainda anda procurando alegria artificial nestes lugares, num ambiente que não tem nada a ver com a vida de fé que ela tem levado. Num ambiente que não tem como ela fazer uma comparação daquele ambiente com esse ambiente que ela costuma frequentar. Não é para ela se chocar, não é para ela se sentir estranha, não é para ela se sentir um peixe fora d'água. Como é que pode? Aguarde, essa pessoa está em processo. Ah, pastor, mas eu não entendo não, porque comigo foi imediatamente quando eu entreguei minha vida para Jesus e eu já não quis mais saber dessas coisas. Amém, meu irmão. Isso foi com você, mas com outra pessoa vai acontecer de uma outra maneira. Inclusive você chega com ela hoje e fala, ei, como é que pode? Você é um crente, rapaz, você indo para um lugar desse, a pessoa, não tem nada a ver. Ela vai dizer que não tem nada a ver, porque ainda não existiu alguns pontos dentro dela que pudesse despertar o entendimento que ela precisa ter. Vai ser difícil até você argumentar. Aliás, você vai entender já já. Nem argumente, ore por ela. Não vai adiantar. Essa pessoa talvez ela queira inclusive dizer a você que ela é mais madura do que você. Por isso que ela está dizendo que não tem nada a ver, que ela pode ir para qualquer lugar, que não tem problema com ela. Quer dizer, ela está achando que ela é maior do que na verdade ela é. Então não discuta. Ore por ela. Vai chegar um momento dessa pessoa perceber de verdade que para aquele que está em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo de verdade. Mas tudo depende do que, gente? Tudo depende de um processo. A pessoa está em processo. Se você não perceber que você está dentro de um processo, você pode inclusive interrompê-lo. Você não sabe. Aqui eu vou levantar só uma possibilidade, tá bom? Por favor, não se agarre nisso como se fosse uma coisa para você aplicar a todo custo na sua vida.
é para você pensar. Eu já tive situações na igreja de pessoas que estavam vivendo um momento tão bacana com Deus, e era visível de você perceber esse crescimento. E de repente chegava para essa pessoa uma proposta de emprego, onde essa pessoa vai ter que ficar durante um bom tempo distante da obra de Deus. Sabe, aquele momento específico para a vida daquela pessoa, você percebia claramente que espiritualmente seria algo prejudicial. Estaria interrompendo um processo. Uma outra pessoa pode estar numa outra fase da sua vida espiritual e ela está preparada para ficar esse tempo distante desse ambiente. Mas a depender da fase do processo que você está, não é legal mexer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Dependendo da fase do processo, não é legal mexer. Ainda que recusar determinadas coisas possa parecer um prejuízo, mas se está existindo maturidade, então você já está começando a enxergar uma relação de valores mais bem feita. Você sabe que isso aqui vem antes disso daqui, porque a sua maturidade lhe ajuda a enxergar isso. Então de repente você abre mão de dinheiro para priorizar sua vida espiritual. Isso vai ser difícil simplesmente de uma outra pessoa dirigir na sua vida. Vai ser muito difícil para o próprio pastor chegar com uma pessoa e falar assim: está vendo essa oferta de emprego que você está tendo e você vai ganhar mais e vai trazer mais conforto para a sua família? Sim, pastor, estou vendo. Recuse. É muito complicado para mim, como pastor, falar isso. Isso tem que ser pela maturidade da própria pessoa. Inclusive pessoas já chegaram comigo não para me pedir o conselho, para me contar a decisão que já estava tomada nesse sentido. Ó, pastor, surgiu essa e essa oportunidade, mas eu entendo que não é a hora, vai trazer prejuízo para o meu casamento, vai trazer prejuízo para a minha família, vai trazer prejuízo para a minha relação com Deus. Eu estou numa fase aqui que eu não posso parar com isso. E a própria pessoa recusou. Ela só veio me informar. Nossa, a gente como pastor nessa hora, a gente... Glória a Deus, glória a Deus. A pessoa entendeu, compreendeu o que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você entende que tipo de maturidade que nós estamos aqui perseguindo? Porque essa maturidade tem preço. Você pode ter que abrir mão de coisas que seriam interessantes para você. Irmãos, como é sério isso? Como eu já assisti isso acontecer na vida de muitos crentes que saíram para fazer um intercâmbio, que saíram para poder cuidar de alguma coisa naquele momento aparentemente importante para a sua vida. E de repente, quando essas pessoas voltaram com o diploma na mão e desviados, com dinheiro no bolso e longe de Deus. Então isso que a gente trata aqui, de buscar primeiro o reino de Deus, não é brincadeira. Quando a palavra de Deus nos ensina uma coisa, ela não está falando assim, sabe, por falar. São palavras que devem de fato dirigir a nossa vida e a nossa história. Sabe, eu disse algo numa pregação minha há um tempo atrás aqui, e como aquilo foi forte para a vida de muitas pessoas que me procuraram depois. O crente, ele está muito acostumado a incluir coisas na sua vida depois que ele se entregou para Jesus. Então ele inclui novos hábitos na sua vida. Ele inclui o hábito de orar, ele inclui o hábito de ler a Bíblia, ele inclui o hábito de estar na igreja, ele inclui o hábito de participar de grupos, ele inclui o hábito de ouvir determinadas músicas, de assistir determinados vídeos, ele inclui. Incluir não é tão difícil, sabia? O mais difícil é excluir. O mais difícil na vida de um crente, e isso é um sinal de maturidade, é quando ele começa a excluir determinadas coisas da sua vida. Isso é mais difícil. E nós precisamos parar para pensar nisso, porque essa exclusão faz parte do que, gente? Do processo. Eu preciso conseguir enxergar e perceber e ter a coragem de fazer isso em nome
de Jesus. Eu quero te mostrar isso na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem um comportamento onde a gente percebe claramente esse processo na vida dele, processo de crescimento. Você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo coisas assim, ó: não são todos hebreus? Eu também sou. Não são todos ministros de Cristo? Eu sou maior que eles. Eu sou o quê? Maior que eles. Eu trabalho mais que eles. Eu fui mais perseguido do que todos. Que coisa, né? Eu fui mais perseguido do que todos. O cara está realmente se achando. Eu até diria que ele pode, mas não pode. Porque você vai encontrar Paulo com esse tipo de argumento. Pode prestar atenção. Tem um momento, gente, tem um momento na carta que ele escreve aos Gálatas, que é uma carta que possivelmente seja uma das mais antigas dele, ou seja, portanto ainda era um início do seu ministério. Segundo os estudiosos, ele deve ter escrito a carta aos Gálatas logo depois que ele voltou da sua primeira viagem missionária. Então ele estava no começo, ele ainda teve mais duas depois dessa. E nessa carta aos Gálatas ele conta de um momento que ele foi ter com os apóstolos em Jerusalém. Já vou mostrar para você uma das coisas que ele mais defendia, que era a não necessidade da circuncisão. Aí ele foi lá para discutir isso. Aí sabe o que ele faz no comentário? Ele diz que conversou com todo mundo que estava lá, com os apóstolos, e eles não acrescentaram nada na vida dele, no conhecimento dele. Já pensou? Estive com eles e não aprendi nada. Esse era o Paulo. Esse mesmo apóstolo Paulo você vai encontrar depois dizendo assim, ó: olha, dos apóstolos eu sou o menor. Na verdade, eu acho que eu não sou nem digno de ser chamado de apóstolo. Gente, Paulo começou, presta bem atenção nisso. Paulo começou a crescer. Paulo começou a crescer. Esse mesmo Paulo diz assim, olha, inclusive, dos pecadores, eu sou o principal. Ei, Paulo começou a crescer. Quem está entendendo? Esse aqui é você, sou eu, grande, forte, poderoso. Ali na frente está o Senhor. E eu vou me aproximando do Senhor. Na minha comunhão, na minha busca, eu vou me aproximando do Senhor. Deus está ali na frente. Eu estou caminhando na direção dele. E eu sou grande. E eu vou me aproximando de Deus. E eu vou me aproximando de Deus. E Deus está ali na frente. E Deus está logo ali na frente. E eu vou me aproximando de Deus. 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 Eu vou me aproximando de Deus. Esse é o nosso crescimento diante de Deus. É quando a gente reconhece de fato o nosso tamanho. Somos pequenos diante dele. E foi isso que começou a acontecer com Paulo. Todo o seu conhecimento, e toda a sua inteligência, e toda a sua sabedoria. E ele foi se relacionando com Deus, e conhecendo Deus, e cada vez mais perto de Deus. E Deus o levou para o terceiro céu. E quando ele volta ao outro. E fala, peraí, quem sou eu? É isso que acontece. Vou te falar uma coisa que não dá para ficar repetindo, senão pode trazer confusão na cabeça das pessoas. Mas eu quero lhe dizer que o crente maduro, ele cresce para baixo. Porque é isso que acaba acontecendo quando a gente se relaciona com Deus. Diante dele você tem medo, você se derrete. Você tem medo de abrir os olhos e bater de cara com Deus, e sabe que não vai suportar a glória dele.
Por isso a gente se abaixa, por isso a gente esconde o rosto, por isso a gente fecha os olhos. Porque a gente sabe que a presença dele é extraordinária demais para os nossos olhos carnais poderem suportar. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Então agora eu quero te mostrar uma marca. Ainda que o processo ele é diferente de uma pessoa para outra, amém, irmãos? O processo é diferente. O processo que agora mesmo você está vivendo para o crescimento espiritual não é igual dessa pessoa que está do seu lado. Por isso você não pode ficar cobrando os outros. Cada um tem o seu próprio processo. Amém, irmãos? Cada um tem o seu próprio processo. Não cobre os outros. Não cobre a conversão dos outros. Não cobre as mudanças na vida dos outros. Porque cada um tem o seu processo. Com cada um acontece de um jeito, numa velocidade, num tempo. Então cada um tem o seu. Mas existem marcas dessa maturidade que vai acontecendo dentro do processo que são comuns. Essas marcas serão comuns. Acontece comigo e acontece com quem está do meu lado. A velocidade é diferente, a forma é diferente, mas as marcas são as mesmas. Então eu quero te mostrar essa marca. A marca do discernimento. A marca de saber fazer a diferença entre o que está escrito ali, gente? O que é central e o que é periférico. Esse é o tema de hoje, é só sobre isso. Paulo, ele sabia diferenciar o que era central e o que era periférico. Ele sabia fazer essa diferença. Por favor, olha o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Aqui você já começa a ter um entendimento da diferença do que é central e do que é periférico. Eu já começo dentro desse versículo a enxergar o seguinte, quando diz rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, eu consigo entender que fábulas, elas são o quê? Elas são o quê? Central ou periférica? Elas são periféricas. E aí diz, exercite-se na piedade. A piedade, a bondade, a misericórdia, o amor. Então isso aqui eu encontro que é algo central. Ainda 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Uma repetição. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. E que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Encontre para mim dentro desse versículo o que é central e o que é periférico. Mito e genealogia interminável é o quê? É periférico. Em vez de promoverem a obra de Deus. O que é a obra de Deus? É central. Então aqui nós temos uma dica, uma orientação de como nós devemos conduzir simplesmente a nossa vida. A nossa vida deve ser pautada em conseguir fazer a diferença do que é central e do que é periférico. Esse é um dos maiores e mais poderosos segredos que uma pessoa pode ter guardado na sua maneira de viver, na sua maneira de conduzir a vida. Tudo que você observar, todas as ações que você tiver, todas as falas que saírem da sua boca, antes de falar, antes de agir, pense: é central
ou periférico. No momento em que você começa a perceber isso, então você começa a atingir maturidade na sua forma de viver. Vamos enxergar isso de maneira prática na vida do apóstolo Paulo. Olha isso. Algo que Paulo defendia veementemente: a não necessidade de circuncisão para os gentios que se convertiam ao cristianismo. Deixa eu te explicar uma coisa. A palavra de Deus, ela começa a se manifestar para os judeus. Aí a palavra de Deus, ela deixa de ser pregada apenas para os judeus e começa a ser pregada para os gentios. Quando a Bíblia chama de gentios, ela está falando de todos os povos que não são judeus. Esses são os gentios. Então os gregos eram gentios, os romanos eram gentios, todos os povos que não eram judeus eram chamados de gentios. Quando esse gentio aceitava Jesus, aceitava o cristianismo, deixava de ser um pagão, deixava de acreditar em vários deuses e passava a acreditar num único Deus, o Deus de Israel, e entendia Cristo como seu Salvador, ele havia se convertido. Ele havia se convertido ao cristianismo. Amém, irmãos? Então o gentio passava a ser um cristão. Os judeus, os apóstolos, os judeus, Pedro e companhia limitada, entendia que se você agora deixou de ser gentio e agora você está passando a ser um cristão, então agora você precisa ser circuncidado. O que era a circuncisão? A circuncisão era uma aliança feita de Deus com Abraão, dizendo assim: todo menino hebreu, quando nascer, vocês deverão fazer nele uma marca da nossa aliança. A aliança de que eles serão seus descendentes e estarão debaixo da promessa que faço para você. Vocês serão o meu povo. Então, para que vocês sejam o meu povo, a marca é essa, circuncisão, que consistia em pegar o pintinho da criança e cortar a pelezinha dele. Algo parecido com uma cirurgia de fimose. Cortava, de uma maneira mais técnica, o prepúcio do neófito. Era assim que fazia. No órgãozinho genital do menino, cortava aquela pelezinha em volta. Essa era uma marca. Era isso a circuncisão, que é feita até hoje com os judeus. É a circuncisão. Então, na cabeça dos judeus, se um gentio agora entregava a vida para Jesus, ele tinha que também fazer a circuncisão. E Paulo ficava doido com isso. Era como se Paulo estivesse dizendo: vocês estão malucos? Essa circuncisão está relacionada à lei. A lei que não salvou. Jesus veio e nos trouxe a salvação pela graça, favor que nós não merecemos. Então não tem que fazer nada, nenhum ritual ligado à lei. Se o camarada é gentio, entregou a vida para Jesus, a circuncisão já aconteceu no seu coração. Era isso que Paulo dizia. Se vocês circuncidarem uma pessoa, eu vou ler isso para você que vai ficar mais fácil. Se vocês circuncidarem uma pessoa, vocês estão anulando o sacrifício de Jesus. Vamos ler Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gente, só para te lembrar, se é uma série e estamos falando de crente maduro, tem que ter muita Bíblia, viu? Amém? Amém ou não amém? Amém. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá.
De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Irmãos, ficou clara a leitura? Pode ser com palavras mais rebuscadas, mas o que Paulo está dizendo é aquilo que eu acabei de dizer. Ele está dizendo assim, ó: se vocês se deixarem circuncidar, vocês estão invalidando o que Cristo já fez por vocês. Vocês não precisam de circuncisão. Aceitou Jesus, pronto. Gente, é mais ou menos como os jesuítas que queriam fazer com os índios quando chegaram aqui no Brasil. Começou a apresentar o catolicismo para eles, e os coitados dos índios eram obrigados a andar agora de roupa, de terno e gravata, se fosse o caso. Tentaram mexer na cultura deles. Era mais ou menos o seguinte: então, índio, a partir de agora você é cristão, certo? Certo. Então primeiro você se torna português. Primeiro você se torna brasileiro. Primeiro você se torna homem branco, para depois você se tornar um cristão. Está dando para você entender? É o mesmo absurdo, não existe. A cultura é a cultura. Cristo já nos trouxe a liberdade, então eu não preciso voltar a uma escravidão da lei. Era essa a briga de Paulo, amém, irmãos? Está bem claro? Então, uma das maiores brigas de Paulo com os apóstolos eram essa. Você precisa entender isso para poder entender o que vem a seguir agora. Aí, para você entender o que é central e periférico. Muito bem. Então, isso era uma coisa assim, muito forte para Paulo. Mas apesar disso, olha o que acontece. Vamos ver agora a aplicação dessa maturidade em saber diferenciar o que é central e o que é periférico. Vamos ver isso na vida de Paulo. Olha uma coisa que acontece. Paulo, dentre os seus pupilos, os seus discípulos, tinha um deles, por exemplo, chamado Tito, de origem grega. Portanto, ele era o quê? Ele era gentio. Ele era gentio, tá? Aí, se ele era gentio, os apóstolos queriam fazer o que com ele? Circuncidar. Ele defende que Tito, seu discípulo de origem grega, não precisava ser circuncidado para ser salvo. Gálatas capítulo 2, versículo 3. Presta bem atenção. Esse é o tipo de mensagem que, se você se desviar na atenção, você deixa de entender o resto. Gálatas 2:3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Ou seja, Tito não foi circuncidado. E quem tentasse, porque tentaram, se você ler o texto todo, você vai ver Paulo dizendo que tinha umas pessoas ali por perto, que ficavam querendo influenciar, querendo levar Tito a essa decisão de ser circuncidado, e Paulo não aceitou, Paulo não deixou. Por quê? Porque o que era central nessa defesa que ele estava fazendo? Que a salvação do Senhor Jesus Cristo, ela vem pela graça. A salvação vem através da cruz. Isso era central. Se ele aceitasse que Tito fosse circuncidado, ele estaria abrindo mão desse princípio. E ele estaria aceitando que toda a lei teria que voltar a ser praticada pelas pessoas. Irmãos, por favor, me diga, está claro isso que eu estou te explicando? Amém? Mesmo, você está entendendo isso? Então, por isso que Paulo não deixou. Porque era uma questão voltada para a salvação. Vamos circuncidar Tito, senão ele não está salvo. Está salvo sim. Está salvo por causa da cruz de Cristo. Está salvo sim por causa da graça do Senhor sobre a vida dele. Não precisa, Tito. Não deixe você ser circuncidado. Amém? Escute agora. O mesmo Paulo tem um outro discípulo. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16.
Paulo está fazendo suas viagens, seu trabalho missionário, e olha o que acontece. Atos capítulo 16, versículos 1 em diante. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Qual é o nome do discípulo? Sua mãe era uma judia, convertida, e seu pai era o que, gente? Grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Ou seja, diziam assim para Paulo: pense num moço que tem futuro, viu? Isso aí é um missionário. Isso aí já é pastor. Nossa, Timóteo é uma bênção. Pense que moço bom. Aí Paulo ficou de olho. Versículo 3. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. E agora? Como é que um ele não deixa ser circuncidado e o outro ele mesmo circuncida? Ele mesmo circuncida Timóteo para que este pudesse ser aceito pelos judeus na hora de pregar o evangelho. Então aqui Paulo está dando uma lição extraordinária do que é central e do que é periférico. Ele não deixa circuncidar Tito, porque o que era central? Deixar claro que a salvação é pela graça em Cristo Jesus. Amém? Não negociou. Não negociou. Aí agora ele aceita circuncidar Timóteo. Por quê? Porque o que era central agora? Poder usá-lo estrategicamente para pregar o evangelho. Não estava se discutindo a circuncisão por causa da salvação. Estava se discutindo a circuncisão para que ele pudesse entrar nas sinagogas para poder pregar. Se ele não fosse circuncidado, ele não teria a oportunidade de pregar para os próprios judeus. Os judeus não iriam ouvi-lo. Escute isso, gente. Eles tinham que pregar para os gentios. Em todas as viagens que Paulo fazia, o primeiro lugar que ele ia era onde? Sinagoga. Ele ia pregar para os gentios? Ia, mas ele começava por quem? Pelos judeus. Você está entendendo isso? Toda cidade que ele chegasse, onde é que tem uma sinagoga aqui? Onde é que tem uns crentes judeus aqui? Ah, é ali. Ele ia lá. Então ele pregava primeiro a conversão dos judeus ao cristianismo, para depois pregar aos gentios a conversão ao cristianismo. Se ele estava com um auxiliar junto com ele, que não era circuncidado, ele não poderia trabalhar, não poderia entrar, não poderia evangelizar, não poderia fazer a obra. Então, naquele momento, para ele o que era central? Evangelizar, fazer a obra de Deus, cumprir a obra, cumprir a tarefa. Então ele abre mão, e nesse momento a circuncisão passa a ser o que para ele? Periférica. Olha, tem que cortar um dedo para poder pregar o evangelho. Corta o dedo do rapaz aí para poder pregar o evangelho. Para ele, nesse momento, o importante era ter alguém que pudesse pregar o evangelho. Então ele começa a dar uma lição para mim e para você, do que é você fazer a diferença entre o que é central e o que é periférico. Ele começa a mostrar que a gente precisa enxergar na vida como um todo o que é central. E obviamente o que é central deve merecer toda a nossa atenção. E o que é periférico? Não discute. Existe uma frase muito antiga, muito bonita, que até hoje não se sabe exatamente a quem deve ser atribuída. Muitos teólogos atribuem essa frase a Santo Agostinho, mas outros afirmam que não é dele essa frase. Mas tudo bem, a frase diz mais ou menos assim: o essencial, unidos. Não essencial, liberdade. As demais coisas, amor. É como se fosse uma regra para você analisar as pessoas que estão à sua volta. O que você vai discutir na vida? É essencial? Se una. Não essencial? Liberdade. As demais coisas? Amor.
Isso tem muito a ver com essa visão daquilo que é central e daquilo que é periférico. Os crentes perderam muito por não ter esse tipo de entendimento. Há um tempo atrás eu ouvi um pastor, deixa eu dar nomes para não ficar nada no ar, pastor Marcos Feliciano, numa pregação dele, numa Assembleia de Deus, num congresso da Assembleia de Deus, ele estava puxando a orelha de todos os pastores da Assembleia de Deus, dizendo assim: nós vamos ter que dar conta destes jovens que se desviaram da nossa igreja, porque nós ficamos dizendo para eles o tempo todo que tem coisa que era pecado e não era pecado coisíssima nenhuma, foi invenção da igreja, nós os afastamos. Ele diz, pode procurar que você vai encontrar essa mensagem dele. Ele diz, jovens que chegaram a ouvir no púlpito que um jovem passar na faculdade e ir para uma universidade era pecado, porque houve esse tempo de um atraso na visão religiosa no nosso país, onde as pessoas começavam a focar naquilo que é periférico e deixavam de focar naquilo que é central. Nossa, pastor, faziam isso? Nós também fazemos. Nós também fazemos com outras coisas, mas nós também fazemos. Ah, pastor, Deus me livre, eu não quero contato com aquela pessoa ali, pastor, no meu trabalho, porque Deus me livre, ela é idólatra, pastor. Pastor, ela anda com um santo pendurado assim no pescoço, ela é idólatra. E você também pode ser idólatra. Você pode ser idólatra com o teu pastor, você é idólatra com a tua igreja, você é idólatra com um cantor gospel. Só mudamos às vezes o foco das coisas. Aí por isso você não conversa com uma pessoa que é de uma outra religião, porque você está focando naquilo que é periférico. É uma boa pessoa? É uma pessoa temente a Deus? Ei, dá uma olhada para Deus. Deus usou Ciro para trazer libertação para o seu povo. Ciro, Deus usou Ciro, um rei pagão. Deus o usou para trazer libertação para o seu povo. Deus não primeiro esperou o cara se converter, não. Usou o cara doidão do jeito que ele era. Foi ele que liberou os judeus para poder voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade. Porque Deus é central. Deus é central, Deus é central. Ainda bem que Deus é central. Ainda bem. Ainda bem que Deus não é periférico. Você quer a prova que Deus é central? Ei, Samuel, deixa de olhar a aparência, Samuel. Você está procurando um rei aí que tenha porte de rei, altura de rei, beleza de rei, força de rei. Você está olhando a aparência, mas eu, Samuel, eu olho o coração. Escolho Davi. Escolho Davi. Não tem pinta de rei, não tem jeito de rei, mas é esse daqui que eu escolho. É esse daqui que eu estou escolhendo para ser o rei. Esse fracote aí, ó, esse menino, 17 anos de idade. Não estou escolhendo Eliabe, não, esse rapazão forte, bonito, com presença de rei. Não, não é esse não. Estou escolhendo esse outro aqui, ó. Esse magrelinho aqui, é esse aqui. Mas Senhor, eu olho para o que é central. Você está olhando para o que é periférico. Você está entendendo? Que o próprio Deus age dessa forma. Por que é que nós vamos agir de forma diferente? Ah, pastor, porque a nossa igreja é uma maravilha, né? Mas tem uma outra igreja ali, pastor. Essa outra igreja é uma bênção. Olhe para o que é central. Ela está anunciando que Cristo salva. Ela está acreditando que a Trindade existe, Pai, Filho e Espírito Santo. Ela está anunciando que só Cristo pode salvar. Então louvado seja Deus por essa igreja, porque isso é central. Pastor, mas ela pede dinheiro 4 vezes no culto. Te aguarda que já vou começar a pedir 5 aqui. Porque isso é periférico. O método, a maneira, a liturgia é periférica.
O que é central é quem está sendo adorado nessa liturgia. Deus está sendo adorado. Está, pastor, mas eles adoram pulando desse jeito assim, pastor. Eles ficam assim, ó, só no reteté, pastor, só no reteté. É a Deus que estão adorando? Então, que pule, que role, que dê cambalhota. Faça o que for. Eu não tenho que criticar isso. Eu não tenho que criticar isso. Nossa, pastor, fui numa igreja ali e o pastor pregando de tênis e calça jeans toda rasgada. Nossa. Falou de Deus? Você lembra da mensagem ou não? Que da calça jeans eu percebi que você está lembrando. Não é? Que ele estava de tênis, você lembra? É, pastor, era tênis da Adidas, o ND 2046. Esse é o modelo. Esse é o tênis. Esse é o tênis. Você está olhando na internet e estão colocando lá pastores famosos e colocando o preço da roupa dos caras. Estão comentando da pregação deles ou não? Porque a roupa é periférica. Inclusive pode ser paraguaia. Inclusive pode ser paraguaia. Quem é que sabe? Quem é que sabe? Olha aquele relógio daquele pastor. Eu conheço essa marca daquele relógio. Aquilo ali custa para mais de 20 mil. 200 conto dá 25. Então você está focando numa coisa que está errada. A pregação foi boa. A pregação desse pastor foi boa. Edificou você. Isso é central. E não a roupa que ele está usando. Não se ele está de calça jeans. Não se ele está de terno e gravata. Não se é roupa de marca ou não é. Não se ele é jovenzinho ou se ele é ancião. Isso é periférico. E agora, para encerrar, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Essa forma de viver é a maturidade presente na vida da pessoa. Ou seja, sabendo diferenciar o que é central do que é periférico. Aprenda isso e terá mais paz em sua vida e saberá aproveitar melhor as oportunidades. Porque se isso tem a ver com o seu crescimento espiritual, você se lembra da primeira leitura de 1 Tessalonicenses 4:1? Lá está falando sobre forma de viver. Então a vida espiritual não é uma coisa para ser aplicada aqui dentro dessas quatro paredes. A vida espiritual é a vida que nos rege. Então isso você tem que levar para tudo na sua vida. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E se você parar para pensar que tem certas separações num casamento que acontece porque faltou o foco no que é central e focaram naquilo que é periférico e por isso se separaram. Meu Deus, você está começando a perceber o quanto é sério? Se você começar a conversar com pessoas que já se separaram, talvez você vai ouvir as pessoas dando motivos que são periféricos. Não teve um motivo central para aquela separação. Você que anda discutindo dentro de casa com a sua esposa, escute uma coisa. Parece brincadeira o que eu vou te falar, mas acredite, não é. Você continua brigando porque o arroz não sai do jeito que você gosta, homem? Você está casado há quanto tempo? Você acha que isso vai mudar quando? Se essa mulher não aprendeu a fazer o arroz do jeito que você gosta até agora, tem duas opções. Ou ela é ruim de cozinha, ou ela não quer acertar. Ela está te fazendo isso, entendeu? Para te... Mas uma coisa é certa, não vai mudar. Só que esse arroz é periférico. A paz que você precisa no seu casamento é central. Compra arroz fora. Chega em casa já com arroz pronto. Ou você aprenda a fazer. Tem uma panela legal assim, ó. Tem uma panela assim, ó. Já vem com a medida. Já vem com a medida. Quer que eu te ensine? Você pega essa mesma medida, você pega 2 de arroz e coloca dentro da panela. Primeiro você dá uma... Na própria panela você põe para esquentar. E aí você já dá uma fritadinha no
no alho e o azeite, já dá uma fritadinha. Aí você pega a medida, tá? 2 de arroz, tá? Aí você pega 4 medidas de água e põe. Liga o botão. Acabou. Gente, é sério, é desse jeito. Eu sei fazer arroz. A pastora também sabe, viu? Ela não faz nessa panela e faz muito melhor do que eu. Só para deixar claro. Mas eu sei fazer arroz. Eu aprendi a fazer arroz. Gente, eu não sabia que era tão fácil. E não vou mentir para vocês que a primeira vez que eu fiz tem 2 semanas. E eu estava só, aí eu passei a mensagem para a pastora. Fiz um arroz. Era uma panela assim, gente, própria para isso. Então, o arroz é periférico. A paz no seu casamento é central. Você pode estar brigando com os teus filhos por coisas que são periféricas. E você pode estar deixando de focar naquilo que é central. Quanta coisa que pode mudar na vida da pessoa. Coisas que a gente, sabe, que a gente se irrita. A gente se irrita porque a gente está focando no que é periférico. É assim, é no trânsito. Ah, só para te dizer, eu não estou te ensinando o que eu já sei fazer, não. Eu vou copiar Paulo. Não que eu já o tenha alcançado. Eu não estou falando para vocês de coisas que eu já alcancei. Eu estou falando para vocês de coisas que eu também estou perseguindo. Que todos nós precisamos perseguir. Deixar de nos preocuparmos com as coisas que são periféricas e focar naquilo que é central. Isso é sinal de maturidade. Você vai conviver melhor com pessoas de outras religiões, com crentes de outras igrejas. Crente de outra igreja que chega com você: vem cá, você é da Quadrangular? Deixa eu te falar, sua igreja não tem doutrina, né? Você fala: tem sim. Nós cremos que Jesus salva, batiza, cura e voltará. Assim, simples assim. Se ela não entender e insistir, você simplesmente dê um sorriso. Entendeu? É assim, belo e pleno. Você vai para o Sermão do Monte, entendeu? Não entra na discussão, porque isso é... Ei, as mulheres da sua igreja usam brinco, né? Você vai para o Sermão do Monte, entendeu? É assim. Você vai tratando de outros assuntos, porque o Sermão do Monte é central, o brinco é periférico. Fica em pé no teu lugar. Está começando a entender o que vem pela frente aí nesse crente maduro? Você foi abençoado com essa palavra? Eu te pergunto, isso tem ou não tem aplicação na sua vida como um todo? Você vai começar a viver mais em paz, meu irmão. Você vai chegar amanhã no seu trabalho, aqueles mesmos motivos de discussão, de chateação que você tinha, você não vai ter mais. Porque você vai começar a focar em outras coisas. Foque naquilo que é importante. Opa, que legal, estou chegando aqui no lugar que me dá o salário. Com esse salário que eu junto um dinheirinho todo mês e vou tirar férias no mês de junho. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Isso é central. É com esse dinheiro aqui que eu pago a escola dos meus filhos, que eu ponho comida em casa. Isso é central. Se tem alguém de cara feia lá no teu trabalho, isso é periférico. Não foque nisso, não olhe para isso. Dentro da própria igreja, meu Deus, quanta coisa aqui que você pode olhar como periférico. E você vai se chatear, você vai até querer ir embora da igreja, porque você ficou olhando o que é periférico. Olha o que é central, olha o que Deus tem feito aqui. Olha as maravilhas que Deus tem tratado com a tua vida e com o teu coração. Olha como Deus te alcançou, como Deus tem cuidado da sua família. Nossa, mas teve uma coisa que o pastor falou. Ah, teve uma coisa que eu falei? Teve uma, né? Uhum. E as outras? E as outras que foram boas? E as outras que te edificaram? Isso é central.
Agora, teve uma coisa que o pastor falou que eu não gostei. Pois é, foi uma, legal. Obrigado, hein? Foi só uma, amém. Esqueça, é periférico. Guarde todas as outras que são centrais. Vamos pedir que Deus nos ajude. Feche os teus olhos. Não tem como a gente já logo orar se não parar para pensar um pouquinho, né? Então pense um pouquinho na sua vida. Deixa eu te dar um sintoma. Porque aconteceu comigo, viu? Vai acontecer com você. A hora que você começar a pensar na sua vida, agora mesmo, relacionado a periférico, a central, o sintoma vai ser vergonha. Você vai ficar com vergonha de algumas coisas que você andou fazendo. Discussão que você teve. Você vai se achar ridículo discutindo por certas coisas aí agora. Aconteceu comigo. Tem que acontecer com você também. Vai sobrar só para mim não. Então comece a pensar aí. Discussões que você teve, que você brigou, que você discutiu por coisas periféricas, menores, pequenas, bobas. Mas você é um crente maduro. Vai deixar de fazer isso. Pense aí um pouquinho antes da gente orar. Pense um pouquinho. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais. Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tens direção, é preciso tomar decisão. Que bom que não estamos sozinhos. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E não ando sozinho. Deus cuida de mim. Meu Deus, que coisa boa é saber que o Senhor cuida de cada um de nós. Então, nesse momento, eu quero lhe pedir que a palavra que hoje foi ministrada, ela faça uma revolução no nosso comportamento. Ela faça uma revolução no nosso modo de pensar e enxergar as pessoas, as circunstâncias. Que a gente deixe de ser legalista, Pai. Isso é pecado. Isso te desagrada. Se teve um povo que o teu filho Jesus brigou aqui na terra o tempo todo, foi exatamente com os fariseus, que eram legalistas, que faziam questão de focar apenas no que era periférico e não olhava para o que era central, ou seja, eles não olhavam para as pessoas. As pessoas. Eles olhavam os rituais, mas não olhavam as pessoas. Eles preferiam guardar o sábado do que estender a mão para uma pessoa que estivesse precisando, porque eles guardavam os rituais, o que era periférico. O ritual que deveria representar o central se tornava mais importante do que era central. E quantas vezes nós estamos repetindo essas atitudes, seja pelos hábitos, seja pela cultura religiosa na qual fomos criados, intolerantes com as pessoas, querendo que todo mundo cresça no mesmo tempo, na mesma medida, na mesma velocidade, às vezes sendo intolerante com os adolescentes, com os jovens, com os novos convertidos. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a encontrar a medida certa disso. Coisas que não devem ser negociadas não serão negociadas, mas as coisas que são negociáveis, porque são criações meramente humanas, relacionadas apenas a um costume, a uma tradição, isso pode ser alterado. Então, no nome de Jesus, nos ajude a crescermos e que isso seja aplicado na nossa vida como um todo. No caso dos pais, que eles possam aplicar isso na criação dos seus filhos. Os cônjuges, que essas brigas absurdas, tolas, que daria vergonha da gente contar para os outros o porquê brigou, de tão bobo que é, que isso não aconteça mais. Em nome de Jesus, o que é central é a paz, o que é central é a harmonia dentro desse lar, dentro dessa casa. É isso que é central. Na tua obra a mesma coisa, Pai. Que a gente possa olhar para a Tua Palavra e enxergar na Tua própria Palavra aquilo que é central e aquilo que às vezes são adereços que compõem, estão em volta do que é mais importante. Não deixa de ser importante, mas talvez sejam coisas até das quais possamos abrir mão, se for o caso. Uma liturgia, uma forma de te adorar. Se um gosta de pular e o outro gosta de ficar quietinho, se um grita e o outro fala balbuciando palavras, o que é central é buscar o Senhor. O que é central é ser cheio do Espírito. O que é central é valorizar a presença do Deus Altíssimo nesse lugar. A forma, a maneira é periférico. Então nos ajude, Senhor, a enxergar melhor as coisas e, consequentemente, a vivermos melhor a partir disso, com a gente mesmo, contigo e com as pessoas que estão à nossa volta.
que sejamos mais leves nas nossas palavras, que antes da gente falar, a gente pare para pensar um pouquinho se aquela palavra de fato é necessária, se aquela palavra realmente deve ser dita, ou se aquilo é periférico e pode ser deixado de lado. Se aquela observação, porque é assim que nós chamamos as críticas, que vamos fazer, se ela de fato é necessária, ou se a gente pode apenas aguardar que o próprio tempo vai consertar aquilo, e o tempo vai consertar de maneira melhor do que a nossa fala. Então nos ajude a percebermos essas coisas, porque quando estivermos percebendo essas coisas, estamos nos tornando um crente maduro. Em nome de Jesus, é a minha oração por esta igreja que eu tanto amo, Pai, pelo desejo que eu tenho de ver o crescimento de cada pessoa que põe o pé aqui para dentro, que possam crescer de tal forma que alegre o teu coração com a nossa forma de viver, em nome de Jesus e para a glória do teu santo, bendito e poderoso nome. Amém e amém. Amém. Eu gostaria muito, assim como um pai tem alegria de ver os filhos se dando bem, eu gostaria muito, como pastor, de ver você sair do seu lugar e dar um abraço no irmão, apertar a mão do outro, falar uma coisa bonita para um, falar uma coisa bonita para o outro. Glória a Deus. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Podem se assentar. Para você que não estava aqui na quinta-feira, saiba que nessa última quinta nós tivemos batismo, 59 pessoas foram batizadas. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus por isso.